acha informativo. Ainda estou aprendendo. Tenho feito bolos de casamento há cerca de 4 ou 5 anos agora, e ainda me considero nova na indústria. Sempre aprendo algo novo quando faço um bolo, então compartilho com você o que funciona para mim. Não há uma única maneira de fazer as coisas, então você pode ter ouvido coisas diferentes de outras pessoas. Mas, novamente, aprendi com a experiência, então pensei em compartilhar o que sei. Vou começar com você recebendo o seu pedido, então um cliente te envia um e-mail dizendo: Oi, eu vou me casar. Eles dizem uma data e depois perguntam qual é o seu processo para um bolo de casamento ou como eles devem proceder. Primeiramente, lembre-se de que eles são um cliente e você quer mostrar que é simpática, interessada e perfeita para o trabalho. Basicamente, você está tentando conquistá-los. Pouco você sabe que eles podem estar conversando com muitos outros confeiteiros, então você quer causar uma boa impressão. Eu sempre parabenizo meus clientes, então se alguém me envia um e-mail dizendo: Oi, vamos nos casar no próximo ano. Eu digo parabéns pelo seu noivado e isso já define o tom. Em segundo lugar, depende do que a consulta diz. Algumas pessoas perguntam: Oi, eu vou me casar, você faz degustações? Ou algumas pessoas podem fazer uma descrição realmente detalhada, então você obviamente tem que ler o que eles estão procurando. Então muitos clientes me perguntam sobre degustações. Eu realmente fiz um tutorial no YouTube recentemente de como eu faço minhas degustações de casamento. Acredito que essa é a forma ideal de entrega aos clientes para experimentação. Agora eu não tenho uma loja e faço cada bolo especificamente para os clientes. Então eu costumava fazer degustações gratuitas, mas fui rapidamente persuadida a não fazer, porque algumas pessoas provaram e depois nunca mais ouvi nada. Então elas ganharam bolo grátis. E você pode ter ouvido essa frase antes, mas tempo é dinheiro. Então comecei a cobrar pelas degustações. Cobro 22,68 kg. Para o cliente apenas coletar as amostras, ou 100 libras para uma consulta presencial. Na verdade, realizo minhas atividades na galeria de casamentos onde possuo um stand. É um bonito local no qual ofereço bebidas como chá e café. São 100 libras para sentar com eles por cerca de 1 hora e conversar sobre o bolo, além de provar os bolos. Agora, novamente, algumas pessoas precificam isso de maneira diferente. O meu pode parecer um pouco mais caro, no entanto, a degustação sai do preço do bolo, então, essencialmente, a degustação é gratuita se o cliente prosseguir com o bolo de casamento. Acho que é a maneira mais justa, porque se por algum motivo o cliente não prosseguir, você não sai perdendo, então é durante a degustação que geralmente explico como trabalho e como funcionam os preços. Bem, novamente isso depende do e-mail original de seus clientes se eles querem tudo em um e-mail primeiro. A chave principal é não esconder nenhum detalhe. Você não quer que eles fiquem realmente entusiasmados com o bolo, e então praticamente garantam o pedido e digam: Ah, a propósito, tem mais 45,3 kg de entrega por cima. Então você quer ser franca e objetiva ali mesmo, naquele instante, seja por e-mail ou na própria degustação. Eu ofereço até 4 sabores diferentes na minha degustação. Se as pessoas quiserem mais, então eu cobro de acordo, mas geralmente 4 é um bom número porque o tamanho médio do meu bolo costuma ser de 3 ou 4 andares, semelhante a este aqui. Então, se eles estão experimentando 4 sabores e têm 3 andares, eles geralmente escolhem entre 2 ou 3. Vamos usar este bolo como exemplo, porque eu tenho ele bem aqui. Isso alimenta 70 pessoas. Vou falar sobre tamanhos de porções. E o topo só alimenta 10. Então não faz muito sentido dar sabor ao topo com um sabor, porque apenas 10 porções terão esse sabor. Então é bom equilibrar os sabores. Então, para um bolo deste tamanho, eu geralmente recomendaria 1 ou 2 sabores. Então, durante a consulta e degustação, eu realmente trago um formulário. Agora isso é para o meu próprio propósito. E tem o nome do cliente, a data, o estilo do bolo que eles querem, os tamanhos, a decoração, entrega, tudo neste pedaço de papel. Porque você não quer perder nenhum detalhe. Eu aprendi com erros, dizendo: Ah, eu vou lembrar disso. Quando o bolo chega, acredite, você esquece. Então eu descobri que se você anotar tudo ali mesmo na reunião, e quando chega a hora de fazer o bolo, eu tenho isso na minha frente. Novamente para garantir que eu não esqueça de nada. Então, para mim, preço e porções andam de mãos dadas, porque eu precifico meus bolos dependendo do tamanho da porção. Apenas como um exemplo, como eu disse, isso serve 70 porções, então eu precifico com base em 70 porções. O mesmo design servindo 120 será o mesmo preço por porção, mas obviamente para mais porções, então vai ser mais caro. Precificação é uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender durante minha jornada com bolos. Vamos dizer,
Não há regra. Você pode ir para uma faixa inferior ou superior, dependendo do que você está oferecendo, o tipo de bolos que você faz e quanto seus concorrentes estão cobrando. Realmente, eu rapidamente descobri que a precificação pelo guia de porções é a mais eficaz e também apenas permite ao cliente saber imediatamente mais ou menos quanto eles vão gastar no bolo. Então, por exemplo, se você disser 6 libras por porção, 120 pessoas, eles sabem que é aproximadamente 720. Deus minha matemática. Então eu vou te dizer quais são os meus preços. De maneira alguma estou te dizendo como você deve precificar seus bolos. Como eu disse, cada um com o seu. Cada confeiteiro é independente e oferece algo diferente. Baseei o meu na marca que construí, minha experiência, o tempo que levei e, claro, os ingredientes. Logo, meus bolos de casamento iniciam em 500. Então, basicamente, se você quer um bolo de casamento feito por mim, vai ser no mínimo 500. Isso foi algo novo que eu introduzi recentemente, principalmente porque se eu estava cobrando um preço mais baixo por porção, as pessoas basicamente estavam conseguindo bolos de casamento de 200, 136 quilogramas. Fazer um bolo de casamento dá muito trabalho e leva muito tempo, especialmente passado com o cliente, o que eu absolutamente amo. E essa é a beleza da indústria de casamentos, que você chega a conhecer tão bem o cliente. Mas fazer o mesmo esforço por um bolo de 91 quilogramas não valia a pena. Então eu estabeleci esse gasto mínimo. Novamente, cabe a você se quer fazer isso. Então eu tenho 3 pontos de preço para o meu guia de porções. E eu sempre digo a partir de, porque meus bolos são sempre completamente personalizados. Então, por exemplo, alguém quer um bolo nu e a próxima pessoa quer o mesmo bolo, mas com gotas de ouro, o que obviamente dá mais trabalho, então você cobra um pouco mais. Mas meus pontos de preço são 6 libras por porção, 7 libras por porção e 8 libras por porção, e eu diferencio isso dependendo da decoração. Então, as 6 libras por porção provavelmente são algo assim, onde é primeiramente o efeito nu, apenas com algumas flores ou algumas frutas frescas. Muito simples, e em termos de tempo, obviamente não leva tanto tempo quanto meus bolos mais loucos. As 8 libras por porção, então o topo é a minha loucura total. Todas as decorações feitas à mão, pingos e tudo mais, e então as 7 libras por porção estão em algum lugar no meio. Agora eles podem ser bolos nus ou apenas pequenos aglomerados de decorações. Novamente, tudo está no meu site. Então, se voltar para a sua primeira consulta, você sempre pode apenas direcioná-los para um site se tudo estiver lá. Mas é bom falar com eles pessoalmente. Então, vamos falar sobre porções. Agora, se você pesquisar no Google Guias de porções de bolo, você obtém resultados realmente diferentes. Acho que isso é principalmente porque os bolos hoje em dia são mais altos. Então, meus bolos têm 4 camadas, o que significa que cada camada tem aproximadamente 4 a 5 polegadas de altura. Acho que essa é uma tendência mais recente, especialmente na indústria de bolos e bolos de casamento. Então, eu realmente descobri minhas porções perfeitas. Eu desenhei diagramas para mostrar a você variando de 10 a 10,16 centímetros. Então, só para colocar em perspectiva, este bolo tem 4, 6 e 8 polegadas, e este é de 25,4 centímetros, então imagine que está embaixo. Então, primeiro, eu gosto de mostrar como o bolo é cortado, que geralmente é uma grade. Você provavelmente não vai cortar um bolo. Se você está fornecendo o bolo de casamento, geralmente é trabalho do fornecedor, ou de alguém no local, e é assim que eles geralmente o cortam. Cada fatia de dedo é meio que como um longo cubo ou retângulo em vez de uma fatia de bolo. Eles podem ser fatias de bolo, mas essa também é a maneira mais simples de explicar o guia de porções. Então, para o de 4 polegadas, serve 10 porções. Serve 10 porções. Com a grade que desenhei, na verdade, mostra um pouco mais de 10, mas alguns deles são pequenos cantos. Então, em média, 10 porções. 4 polegadas também são 10 centímetros. Então, vou tentar lembrar de converter todas as vezes. Também são 10 centímetros, então vou tentar lembrar de converter todas as vezes. 6 polegadas, que são 15 centímetros. Que são 15 centímetros. Eu guardo essas 20 porções. Então, por exemplo, um bolo de 2 andares de 6 e 4 polegadas, apenas os 2 de cima, serve 30 pessoas. Em um matrimônio, algo que já realizei anteriormente em cerimônias menores. O próximo tamanho é o de 23 centímetros, que tem 20 centímetros e este serve 40 porções. Então, o de 8, 6 e 4 polegadas, que é do mesmo tamanho que este bolo aqui, serve 70.
Curiosamente, este é o meu tamanho mais popular. Pode parecer pequeno, mas acho que é um tamanho muito bom para 70 pessoas. Ou se houver 80 em um casamento, as pessoas tendem a diminuir um pouco. Mas este é um bolo pequeno, muito bonito, mas ainda tem uma certa substância e se destaca. Então, sim, este é o meu tamanho mais popular. Quem diria? E então eu tenho o de 25,4 centímetros, que é 25. E isso serve 60 pessoas. Então, este tamanho com o de 25,4 centímetros embaixo rende 130 porções. 3 camadas de 25,4 centímetros, 23 centímetros e 15,24 centímetros, sem esta camada superior, rendem 120 porções. Chipinain Terchitin Chikom. Outro tamanho popular? Então, o próximo tamanho maior que eu não desenhei e minha lata está em algum lugar no armazenamento é de 31,48 centímetros e alimenta 80 pessoas. Então, você pode tirar muito bolo dessas camadas. Então, imagine um bolo de 5 camadas com isso. E então, um maior que é para 210 pessoas. Isso cobre as porções. Eu vou deixar todos os detalhes nos comentários abaixo. E também vou postar esses desenhos no meu Instagram em bolos do George, então você pode ir lá e conferir e usar isso como referência. Novamente, eu tenho camadas altas, então este é o meu guia de porções para um bolo com camadas altas. Para a consulta e a degustação, então você fez a degustação, os clientes estão felizes e querem prosseguir. Como eles confirmam o pedido? Eu, pessoalmente, pego 50% do valor total final do bolo como depósito. Algumas pessoas pegam menos, outras pegam mais. É um pouco injusto pedir o valor total. Pode ser muito dinheiro, então 50% apenas mostra que eles estão ansiosos para prosseguir, e você tem a garantia do dinheiro. E então você pode definir sua própria política de cancelamento. Acho que para bolos de casamento eu tenho cerca de um mês de aviso prévio, porque é quando eu já encomendei flores e me certifiquei de que tenho todos os ingredientes preparados para as semanas seguintes. E também lembre-se que você pode ter recusado outros pedidos, então se alguém cancela com um aviso muito curto, você pode ter perdido um pedido pelo qual poderia ter sido pago. Então isso é uma nota realmente importante. Então, finalizando o preço do bolo, você tem as porções, então você tem o preço real do bolo. E então existem coisas extras como a entrega. Lembre-se, a entrega consome seu tempo. Então você precisa cobrar de acordo. Leva cerca de meia hora para eu chegar ao centro de Londres. Então eu cobro uma taxa fixa de 50 a 34 quilogramas, dependendo de onde em Londres. Você precisa estar ciente de que, obviamente, o cliente está gastando muito no seu bolo, então você não pode cobrar o mesmo pela entrega, a menos que esteja a algumas horas de distância. Se você está dirigindo e levando o bolo numa viagem de 2 horas, você não pode só falar, são 22,68 quilogramas. Ganhar 11,34 quilogramas por hora dirigindo é bom. Na verdade, são 2 horas lá. Você precisa de cerca de 1 hora para se preparar e depois são 2 horas de volta. E então, quando você carregou e descarregou o carro, já se passaram cerca de 6 horas do seu dia. Então, quando as pessoas caem da cadeira quando você diz o preço da entrega, você pode explicar o porquê. Porque é principalmente sobre o tempo gasto mais os custos com gasolina. E então a última parte sobre o preço, uma vez que você obviamente incluiu a degustação nisso, então isso é deduzido, é um suporte para bolo. Eu sempre pergunto se o local onde o casamento está sendo realizado tem um suporte para bolo, porque é muito mais fácil se for o suporte para bolo do local e você entregou o bolo e ele está lá. Não precisa se preocupar em recuperá-lo. Se eles não têm um suporte para bolo e você quer emprestar um ao cliente, eu recomendaria pegar um depósito. Eu cobro 22,68 quilogramas, que depois devolvo ao cliente assim que recebo o suporte para bolo de volta. Eu aprendi através de erros. Eu não peguei um depósito, e o suporte para bolo foi enviado de volta para mim. E era um daqueles realmente bonitos e caros de vidro Moser, e quebrou. Então eu não só não recebi o depósito, eu tive que, eu na verdade não comprei outro porque aprendi minha lição. Mas, foram cerca de 45,3 quilogramas que se foram. Novamente você aprende. Então sim, pegue um depósito para o seu suporte de bolo. E então geralmente é responsabilidade deles devolver para você. Então os troncos de bolo, ou como um bom branco da China, apenas certifique-se e explique ao cliente que eles são muito delicados e devem ser devolvidos a você em uma peça. Rapidamente sobre transportar o bolo. Eu geralmente não viajo com mais de 4 camadas empilhadas. Se forem mais de 4 camadas, eu separo as camadas o máximo possível.
E caso contrário, é realmente difícil e também muito pesado. Bolos são pesados, logo não é ideal carregar um de 5 camadas. Eu perguntaria aos seus clientes se há um ponto de contato no local do evento. Você não vai conseguir falar com os noivos no dia, eu posso garantir isso agora. Então é sempre bom ter o número de contato de alguém que esteja no local do evento. Talvez o planejador de eventos, ou se for um hotel, alguém que trabalhe lá. E você também quer saber exatamente para onde está indo. Porque quando você chega com o bolo, você não quer estar segurando um bolo e correndo pelo hotel como uma galinha sem cabeça. Certifique-se de trazer equipamento extra, creme de manteiga extra e decorações extras com você. Se você faz merengue suíço como eu faço e ele não cria crosta e é muito macio e delicioso, mas um pouco chato, as chances de que as coisas fiquem borradas e arruinadas, então eu sempre trago uma espátula. Eu também tenho um elevador de bolo para tirar o bolo da tábua de viagem e colocá-lo nos suportes de bolo e pequenos pedaços de creme de manteiga e raspadores. Agora eu geralmente decoro meus bolos antes de transportá-los, exceto as flores. Se você estiver usando flores comestíveis frescas, elas precisam ser colocadas no último minuto possível. O que me lembra que eu não mencionei sobre a entrega e o tempo. Voltando à degustação e quando você está falando com seus clientes, pergunte quando eles vão cortar o bolo e em que sala ele vai estar. E qual é o último horário que você pode montar. Digo o último, pois nunca se sabe o clima, especialmente na Inglaterra, que pode ter onda de calor em novembro, pelo que sei. Então eu sempre montaria o bolo o mais tarde possível para que ele não fique exposto por muito tempo. E então, por exemplo, se eles estiverem jantando em uma sala e depois forem para a sala de dança, onde o bolo vai estar às 8 horas, tente montar pelo menos 1 hora antes. Então eu geralmente chegaria às 6h30 e dê a si mesma 1 hora para se preparar. Geralmente leva menos tempo, mas você só quer estar segura. As únicas decorações que precisam ser adicionadas são as flores comestíveis, como eu estava dizendo, e essa é geralmente a única decoração que eu faço no local. E talvez toques de folha de ouro e glitter comestível. E você só quer que fique incrível. Porque como você deixa é como a noiva e o noivo vão ver e você só quer que eles olhem para o seu bolo e digam uau. Se você está começando, é muito tentador deixar cartões de visita perto do bolo. Eu não recomendaria fazer isso, acho que parece um pouco brega. E um pouco desesperado. Mas o que você pode fazer é falar com a organizadora do evento e dar a ela alguns cartões de visita e apenas dizer: oi, estou começando, foi um prazer te conhecer, posso deixar alguns cartões com você? Você pode até pensar: não tenho cartões de visita, não está tudo no Instagram? Infelizmente, em casamentos, e todos beberam um pouco demais. E quando o bolo aparece, eles tiram fotos. Mas não pensam em continuar. Alguém pode me dizer quem fez este bolo? Eles precisam marcá-los. É algo muito no momento e você pode perder a marcação, etc. Olha, no final do dia, se alguém quiser saber quem fez aquele bolo, eles vão perguntar para a noiva e o noivo e eles vão dizer: então eu acho que se alguém realmente quer o seu bolo, você vai conseguir o trabalho, não se preocupe. Então você sai mantendo os dedos cruzados, esperando que ninguém esteja esbarrando no bolo. Você explica para o organizador do evento e pergunta quem vai cortá-lo e só verifica se eles sabem que há canudos e cavilhas lá dentro para que ninguém se assuste. E então você sai e então você espera por aquele e-mail e aquele e-mail pode não vir, o que geralmente é um bom sinal. Eles dizem que sem notícias é uma boa notícia. Ou você fica agradavelmente surpreso quando o e-mail chega, alguns dias depois de seus clientes te elogiando, dizendo como o bolo estava incrível e que, meu Deus, todos amaram, tudo correu, etc. Novamente dedos cruzados. Eles dizem isso. E então você pode relaxar e respirar novamente. E você pode fazer o seu próximo bolo e começar tudo de novo. Então eu sei que tenho falado